Irmãos, é um grande privilégio quando a gente vem a este local maravilhoso e aqui nós podemos adorar ao Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. É um grande privilégio a gente, no meio da semana, estar cultuando a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que talvez soe um pouquinho mal, né? Vamos falar de crises. Juízes 3, de 1 a 11. Mas nós vamos perceber que até mesmo em meio às crises, Deus nos dá uma saída. Deus nos dá uma rota onde Ele vai nos guiar. Diz assim a palavra, Juízes capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou ficar, para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 2 diz assim: Ele fez isso não tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Versículo 3: Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Versículo 4: Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por meio de Moisés. Versículo 5: Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Versículo 7: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Versículo 8: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, morreu. Esse texto, ele na verdade fala de crises que o povo de Israel muitas vezes passaram, foram punidos algumas vezes, mas as lições ficaram, e essas lições também
servem para todos os tempos e para nós hoje também. E aí você pode perguntar, né, o que é crise? A gente vai lá no dicionário e a que mais se encaixa, a gente trazendo aqui para um sentido espiritual, é talvez um momento perigoso da vida, período de desordem na nossa mente e nos dá algumas perturbações no sentido espiritual. Quando você vai procurar essa palavra em outros idiomas, uma das mais interessantes é quando lá no idioma chinês a palavra crise compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. É muito interessante isso no idioma chinês. E aí, se você pegar essa palavra mesmo no idioma em português, crise, se você tirar aqui o S, a palavra vai sobrar crie. Tira o S de crise, sobra crie. O S pode representar, você pega esse S e acrescenta serviço, sentido material. E o S, no sentido espiritual, você pode colocar a palavra servo, sentido espiritual. Então, a crise nem sempre é um ponto final. Muitas das vezes é uma oportunidade para você mudar a sua mente, a sua perspectiva de vida. Mas o povo de Israel, eles passavam por tantas crises, mas eles não eram inocentes, eles foram bem preparados. Seus líderes antepassados, como Moisés, Josué e tantos outros, deram orientações bem estruturadas para que eles tivessem um excelente padrão de vida. E todos eles diziam: olha, vocês, para serem bem-sucedidos, têm que ser fiéis aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, não desviar, nem deixar-se de observar os mandamentos, porque assim fazendo, eles estavam protegidos, eles teriam uma cobertura espiritual e com certeza teriam condições de vencer quaisquer dificuldades que surgissem. Mas na despedida de Josué, ali o povo foi orientado para confiar totalmente no Senhor. E Josué 23, volte algumas folhazinhas na Bíblia, você vai encontrar o capítulo 23 de Josué. Eu quero deixar para vocês os versos até o verso Josué 23, diz assim, versículo 6: portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam, nem adorem esses deuses. Versículo 8, Josué 23, 8. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Versículo 10: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu.
Portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, porque é uma promessa de uma cobertura espiritual. Tão somente era necessário buscar o Senhor. E a advertência no versículo 12 e 13 é a seguinte, versículo 12 e 13 é a seguinte: porque se vocês se desviarem dele, se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, se unirem com elas por meio de casamento, se misturarem com elas e elas com vocês, versículo 13, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Isso é muito forte, meus irmãos. Então, a gente vai perceber que eles não eram desavisados, não eram inocentes. A orientação foi dada a eles. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, que nós lemos, versos 5 e 6, olha aqui o problema. O que aconteceu? Essas nações idólatras estavam ali no meio deles como um teste, porque é o tal negócio, Deus, Ele crê que a gente pode evitar o mal. Nós não somos inocentes, nós temos as nossas escolhas. Deus nos colocou a capacidade de fazer escolhas, e olha o que eles fizeram completamente o contrário que o Senhor havia ordenado. Versículos 5 e 6 do capítulo 3 de Juízes: assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferizeus, dos heveus, dos jebuseus. Moravam juntos. O que eles fizeram? Tomaram as suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Caíram em uma desgraça chamada idolatria. A idolatria é um perigo na nossa vida, e este foi o mesmo problema na vida de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, falando do ser humano. Ele tinha uma inteligência, porque Deus deu a ele uma sabedoria imensa. E quais foram os problemas que Salomão teve? O mesmo problema. Ele se envolveu com mulheres pagãs, né? Você vai encontrar em 1º livro de Reis, capítulo 11, de 1 a 13, uma pequena explicação do que aconteceu com a vida do grande homem de Deus chamado Salomão. 1 Reis 11, de 1 a 13, e ali vai encontrar o seguinte: além da filha de Faraó, muitas mulheres estrangeiras, Salomão casou com elas, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, eteias. Estas mulheres levaram Salomão à idolatria. Sabe o que aconteceu? Naquelas noites de núpcias, quando Salomão ali, né? E as mulheres, eu estou um pouco triste, mas ele assim, o que está havendo contigo? Aqui está faltando um altar aqui do meu Deus. Salomão não tinha problema, passava a mão, fazia um cheque, né? Tá aqui, ó, vai lá, pá. Aí construía lá um altar para um Deus estrangeiro, né? E assim foram tantas mulheres estrangeiras trazendo um sincretismo para dentro da nação de Israel.
exatamente isso foi a queda do grande Salomão. Caiu na idolatria, levado pelas mulheres pagãs que ele casava. Salomão foi um cara meio complicado. É bom que a Bíblia não esconde nada. Salomão foi um cara que casou com 700 mulheres estrangeiras, rainhas e tal. Ele olhava uma naçãozinha lá e perguntava: a mulher é bonita? Ah, é bonita. Vai lá e traz ela para mim. Era assim. E aí, a Bíblia não esconde isso. Exato. E isso foi o grande problema. Ele caiu por causa da idolatria. A idolatria é uma desgraça. E aí vieram as crises, vieram também na vida dele. Vamos voltar um pouquinho para Juízes, capítulo 3, versículos 7 e 8. Juízes 3, 7 e 8. Olha só: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã de Zataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram Cusã de Zataim durante 8 anos. Meus irmãos, isso aí, a desobediência levou o povo a serem subjugados, escravizados por 8 anos, porque eles caíram na idolatria, renderam cultos aos Baalins e ao poste sagrado da deusa Azerá. Era uma das entidades ali dos povos pagãos, e o povo de Deus caiu nesta terrível idolatria. Juízes 3, versículo 9: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Meus irmãos, quando a gente está em crise, o que nos salva é quando a gente clama ao Senhor. A gente clama ao Senhor, e o Senhor, Ele é misericordioso. Clamar, o que é clamar? Clamar é orar em voz alta, em alta voz. É um pedido de socorro. E aqui no caso dos israelitas, foi um retorno aos caminhos do Senhor, uma volta aos trilhos, e o Senhor então vai entregar, ou vai escolher um libertador. O nome dele era Otoniel. Ele foi o instrumento que Deus usou, filho de Kenaz e irmão de Calebe. Tinha ali uma boa, um bom ancestral, Ele foi bem cuidado. Ele foi usado para libertar, atendendo então o clamor do povo. Mas Otoniel, ele recebe do Senhor uma coisa muito interessante. Ele recebeu um poder especial, uma autoridade, O Espírito do Senhor veio sobre ele, assim como foi com Gideão, com Jefté, com Sansão, com Davi. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, veio sobre ele. Juízes 3:10, olha só que coisa interessante. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. E aí ele foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos o rei pagão, concedeu poder, e o povo então se fortaleceu, voltando aos caminhos do Senhor. E diz a Bíblia que a paz reinou por 40 anos. Como é importante a gente ver isso. Irmãos, há muitas coisas que o crente pede ao Senhor, e o Senhor concede. O Senhor é misericordioso. E aí,
a gente vai entender algumas coisas, que muitas vezes e por muito tempo, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi orientada por alguns pastores mais antigos, que a igreja não precisava se envolver com nada de política e tal. Então o que aconteceu? Os do mal vêm e toma, e subjuga você. Então você tem que tomar posse. Olha, quando Deus criou o mundo, Ele faz uma coisa que me chama muita atenção. Ele chama o primeiro casal e diz assim: olha, vem cá, vocês vão ser os meus mordomos, vão tomar conta. Ele entregou todo o domínio, o poder da terra na mão do primeiro casal. Só que eles descambaram, né? Foram enganados, né? E Deus deu-lhes autoridade. Irmão, você sabe que a autoridade tem mais força do que poder. Quando o juiz ele vai fazer uma diligência, ele é a autoridade. Ele vai lá, dá uma palavra, se a pessoa não atender, ele vai chamar força, mas a autoridade é dele. Então, essa autoridade, o Senhor nos colocou como mordomos, tomadores de conta, e esta é uma questão que as igrejas do Senhor Jesus precisam prestar atenção. Se as coisas vão descambando para um lado perigoso, a igreja do Senhor tem que entrar em ação. Entrar em ação. A história de uma moça que estava em crise financeira, e aí está o poder da oração. Eu hoje postei até nos canais aqui de YouTube, da nossa igreja, Facebook, uma descoberta da ciência, onde a neurolinguística descobriu que há um ponto no nosso cérebro, que quando você ora, você se ajoelha, você tem acesso a Deus através do que está colocado por Deus na nossa mente. A ciência chamou o ponto de Deus. Isso não é a ciência evangélica, isso é extraordinário. Então uma moça estava em crise, e ela começou a orar: Senhor, me abençoa, me abençoa. Muitas vezes você ora, e Deus lhe dá uma posição, e você tem que tomar posse. E depois que ela orou, ela se lembrou que ela tinha feito, há muitos anos atrás, um curso de culinária, e ela foi lá nas gavetas e procurou lá uns manuscritos que ela havia. Ela deu uma estudada ali naquele curso que ela havia feito, e ela, está aqui a solução. E ela sai com aquela missão e bate numa fazenda com 300 funcionários, e chega e diz assim para o dono da fazenda: olha, eu tenho um projeto aí para o senhor economizar tanto aí para alimentar essa turma toda aí. E aí disse: olha, então faz o projeto. Ele fez, ela foi convidada e ela foi bem sucedida, e aquilo foi espalhando. Daí a pouco outra fazenda chamou, e ela pôde resolver o seu problema financeiro depois que orou e entrou em ação. Amém, irmãos? Isso é extraordinário. Ela foi bem sucedida. Então isso acontece. Uma igreja nos Estados Unidos, ela estava passando por alguns problemas, há poucos membros, tipo a nossa aqui, né? E aí ela teve uma ideia, o pastor teve uma ideia. O pastor alugou lá um ônibus e começou a trazer pessoas convidadas nas fazendas e tal. Daí a pouco aquele ônibus já não dava mais condições, e outros, daqui a pouco estava com uma frota de ônibus levando pessoas para aquela igreja, e a igreja foi bem sucedida. Então são as estratégias que Deus coloca, e muitas vezes isso vem às nossas mãos e a gente não age, não toma posse, e aí
fica na monotonia, né? O Salmo 86, versículo 6, Davi faz uma das mais lindas orações, uma declaração de quem é o Senhor Deus que nós servimos. E diz assim, o Salmo 86, 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Invocar é chamar, é clamar em auxílio, é pedir a proteção divina, é suplicar, é orar com fé. Isso é clamar. Quando nós clamamos a Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos ajudar, e Ele vai nos capacitar a vencer todas as situações adversas que vierem à nossa frente. Nada vai nos assustar. As crises, muitas das vezes, elas nos ajudam a sair da monotonia, é buscar a Deus, desenvolver, ampliar o campo da nossa fé. Deus alimenta as aves. Isso aqui eu copiei de um autor muito interessante. Deus alimenta as aves, mas não as tira do ninho e nem constrói o ninho para elas. Alguém já leu como que as águias fazem com seus filhotes? Já viram? Não ensina na marra, né? Ou vai ou racha. Exatamente. Na primeira, na segunda, já vai embora, entendeu? Salmo 37, 5. Repita comigo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele... Não ouvi Ele tudo fará. Eu ouvi também, Ele agirá, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode dizer amém? Pode dizer glória a Deus? Então, se tem alguém aqui em crise, crie. Fique de pé, vamos orar. Pai Celestial, nós te adoramos e agradecemos o Senhor pelo privilégio que nos dás de ter, ó Deus, a consciência de que o Senhor nos capacitou com inteligência, o Senhor nos deu condições, colocou sobre nós autoridade para exercer aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, e eu te louvo pela vida dos nossos irmãos aqui na igreja, uma igreja que tem feito muitas coisas, Senhor, mas nós podemos ainda avançar muito mais, e nós te adoramos e te agradecemos por isso. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.